Bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos da equipe Papo de Jovem e nessa vez vamos entrevistar a professora Eunice. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu disse o nosso amigo aqui, né? Não sei que horas você vai estar vendo esse nosso vídeo. É um prazer poder participar com vocês aí desse papo jovem, tá? Muito bacana. Queria começar com uma pergunta simples. Conte um pouco sobre a senhora. Um pouco sobre mim. Resumindo, tá, gente? Eu sou Eunice Moreira Alves, tá? Nascida e criada em Pindamonhangaba, minha cidade natal. Sou filha de um militar, criada ali no Estreito mesmo, né? Estudei nas escolas, sempre escola pública, né? Fiz o ensino fundamental, o antigo grupo escolar, né? Fiz numa escola chamada Rodrigo Romeiro, em Pindamonhangaba. Fiz o ensino ginasial, hoje o Fundamental 2, né? Numa escola chamada Professor Mário Bucão Júdice, e me formei numa escola no ensino médio, antigo segundo grau, né? Na escola Dr. João Gomes de Araújo. Tá? Estudei, me formei e depois fiz uma faculdade de teologia que me levou a me interessar pela filosofia. Foi por onde eu entrei logo depois da teologia. Estudei teologia, estudei filosofia, me formei e desde 1990 eu estou em sala de aula, completando esse ano 35 anos de sala de aula. Bastante tempo. Bastante, né? Qual foi a sua inspiração para se tornar professora? Olha, eu sempre achei, naquela época era muito bonito ser professor, dizer que ia ser professora Algo mais respeitável, né? era uma coisa muito bacana, era muito lindo, era muito, a gente se apaixonava pela função de professor, né? E depois, por volta dos meus 10, 11 anos, um vizinho de casa me pediu para ajudar a filha dele a fazer as tarefas de escola. Então, eu sentava com ela toda tarde. Foi a primeira vez que eu fui dar aula para alguém, ensinar a fazer continha. Ela estava na quarta série, na terceira série primária e eu na quinta série. Então, eu tinha que ter aquele tempinho com ela todos os dias para ajudá-la a fazer as tarefas. E depois a motivação maior veio quando meu pai, que já estava aposentado da polícia, se tornou pastor. E lá ele me levou para a igreja. E na igreja, onde ele estava pastoreando, nós tínhamos a classe de escola dominical de crianças. E nós não tínhamos professores lá. Então, meu pai me colocou junto à minha irmã para darmos aula de escola dominical para essas crianças. Isso foi crescendo dentro de mim, essa vontade de ser professora, né? E o tempo passou, depois que eu terminei o ensino médio, ou segundo grau na época, eu até fiz uma tentativa, fiz um vestibular para fazer publicidade. Eu gostava muito dessa área. Mas depois acabou que eu me casei, nós tivemos uma situação difícil na época de 1981, desemprego muito grande no Brasil. Na época, meu marido ficou desempregado e eu também desempregado. Acabou que esse sonho meu parou de fazer publicidade. Inclusive, eu tinha feito vestibular, passado muito bem. Então, mas aí eu retornei ao sonho anterior, que é aquilo que eu amava, que eu achava muito bonito, que era ser professora, né? E fui fazer então o curso de teologia, visando o trabalho da igreja. Não era nem tanto para dar aula fora, mas eu me encantei com a dona filosofia que eu encontrei lá, que até então eu não tinha estudado filosofia. E foi ali na faculdade de teologia que eu aprendi filosofia pela primeira vez.
me interessei. Quando eu terminei teologia, aí eu fui atrás da filosofia, né? E foi assim, estou nessa até hoje. Não me sinto, assim, com vontade de ser uma diretora de escola, não me sinto vontade, não sinto vontade de ser uma coordenadora, não. Meu negócio é sala de aula. Eu gosto de estar em sala de aula. Interessante. Bom, visando isso, então, você acha que o seu trabalho é bem reconhecido? Olha, eu acredito que antes de ser reconhecido por alguém, eu tenho que ser reconhecido por mim mesma. E eu sei que eu faço o melhor que eu posso sempre. Procuro sempre fazer o melhor no meu trabalho por onde eu passo. Agora, eu tenho sim, eu acredito que um certo reconhecimento, não por todos. Nessa vida ninguém é reconhecido por todos. Ele é reconhecido por alguns. E eu estou satisfeita pelo, pelo pouco que eu sou reconhecida. Tá? Qual foi o seu maior desafio como professor? O maior desafio como professora é enfrentar muitas mudanças. Muita mudança. Essas mudanças, né? Hum. Principalmente no ano de 2020, com a Covid, né? 19. Para mim foi um desafio muito grande. Eu quase parei ali. 2020 eu quase parei. Porque eu achei no primeiro momento que eu não era capaz de enfrentar tudo aquilo, porque eu já sou aposentada desde 2017. Só eu não parei, né? E foi em 2020 que eu vi ali uma situação muito difícil para eu enfrentar, no caso da a tecnologia. Até então, tecnologia para mim era coisa, né? Era coisa que a longo prazo poderia acontecer. Mas em 2020, com a pandemia, e eu me lembro até hoje, no mês de março, alguém chegou com a notícia de que nós tínhamos que parar. Vocês vão parar. Vocês vão entrar de férias. Eu falei, ô louco, férias? No mês de março? Né? A gente nunca teve férias no mês de março. Tá, enquanto estava nas férias, tudo bem. Preso dentro de casa, não podia sair para lado nenhum. Dia 22 de abril a gente retornou. Quando a gente retornou, aí eu vi o negócio pegando. Falei, gente, como eu vou ter que montar uma sala de aula no computador? Eu nunca fiz isso. Isso foi um desafio para mim. Essa Naquele mudança foi momento, radical, basicamente. era muita coisa para mim, você entendeu? Eu me lembro até hoje que eu fiquei das 7 da manhã às 11 da noite lutando comigo mesmo, dentro do computador, tentando montar as salas. Eu montei as salas. Nesse dia, 7 horas da manhã, nós recebemos um comunicado do coordenador do Pompílio que nós tínhamos que montar as nossas salas dentro do Google Classroom, aquele Google Classroom. Nós tínhamos que montar as salas. Gente, eu sou muito persistente. Eu falei, eu tenho que conseguir. E eu fui pesquisar como eu poderia fazer isso. Eu fiz. Só que, quando chegou 11 horas da noite, eu não conseguia mais nem olhar no computador, tão cansado que eu estava. Ali eu já não estava. Terminei tudo, consegui. No outro dia, 7 horas da manhã, o coordenador manda uma mensagem no grupo: olha, gente, considerando que a maioria dos professores não conseguiu montar as salas, eu montei para todo mundo, então vai ficar todas as disciplinas numa sala só. Olha aí, gente. Mas pergunta se eu fiquei chateada. Falei, não, pelo menos Deve ter eu ficado bastante. aprendi. Eu aprendi alguma coisa. Você entendeu? Valeu, Né? Se eu valeu a tivesse. pena algum esforço ali. Isso, se eu tivesse parado, esperado que ele fizesse para mim, eu não teria aprendido. Como muita gente fez, esperou que ele fizesse. Eu fiz, sozinha. Aí que eu fiz, arquivei as minhas salas e entrei na sala dele. Né? Foi um desafio. 2020 foi o maior desafio que eu já enfrentei. Né?
E de lá para cá está havendo muitas mudanças. A SEDUC, a criação do centro de mídias, que a gente tem que estar acessando, tudo isso é muito novo para a gente. A gente apanha um pouquinho, mas uma coisa eu descobri, que eu ainda, apesar de todo esse tempo, eu ainda consigo aprender alguma coisa na minha vida, né? Não tão fácil quanto vocês que estão aí, né, novinhos, a cabecinha fresca, mas eu ainda aprendo alguma coisa, A me senhora é esforçada. esforçando. Você consegue. Isso, me esforçando, né? O que a senhora pretende mudar ou o que impacto pretende causar nos alunos ou na escola com a sua profissão? Esse impacto pode ser até noutra área qualquer, como em outros alunos, né? Mas o objetivo de um professor deve ser sempre despertar no aluno a vontade de querer ser alguém, sabe? Vocês foram meus alunos do projeto de vida, vocês sabem o quanto eu bati nessa tecla, né, de estudem, projetem, façam da vida de vocês o melhor. E nós, professores, nós trabalhamos com essa visão de que nós queremos para vocês o melhor. Às vezes a gente é até chato, né? A gente pega no pé, chama atenção, exige um pouquinho a atenção de vocês, porque tudo que a gente quer é impactar a vida de vocês com o conhecimento, né? Palavras de Albert Einstein. Cada homem tem um mundo, o seu mundo no tamanho do seu conhecimento. Se você não conhece nada, você não é ninguém, o seu mundo é muito pequeno. Mas se você conhece muito, o seu mundo é amplo, a sua visão é bem maior. É isso que a gente quer para vocês. Por isso que a gente cobra. Estudem, esforcem, porque vai haver dias na vida de vocês, que vocês não vão ter o pai, não vai ter a mãe por perto. É a hora da verdade. É a hora que vocês vão precisar de todo conhecimento acumulado que vocês têm. Isso é muito importante, né? E eu espero que quando vocês estiverem lá, vocês se lembrem da palavra da professora velha aqui, Eunice, né? Professora que falou que nós só iríamos impactar o mundo com conhecimento. Né? Lembra da frase de Albert Einstein? Né? O mundo do ser humano é o tamanho do conhecimento que ele tem. Né? Espero que vocês guardem isso. Eu acho que muita coisa vocês se lembram lá na frente. Eu tenho alunos que até hoje me mandam mensagem, professora, eu hoje estava lendo sobre Descartes, Sócrates, né? São filósofos de quem eu falei, né? Por onde eu passei. E isso tudo, gente, uma hora se torna lembrança, se torna, né, memória. E isso é muito importante, tá bom? A outra mensagem de motivação que quer dizer para as pessoas? Procurem ser vocês mesmos. Busquem o melhor de dentro de vocês. O melhor de dentro de vocês, porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência a coisas ruins também. Ninguém é perfeito, né? Ninguém aqui é perfeito, mas nós podemos buscar o melhor e cultivar esse melhor que existe dentro da gente, né? Temos o lado bom e o lado ruim. O que convém, né? Meu pai tinha um ditado que dizia: ande, minha filha, com duas sacolinhas, uma com fundo e outra sem fundo. O que não presta, joga na sacolinha sem fundo. O que presta, você guarda na sacolinha com fundos. A vida é assim. Guarde para você o que é bom para você, o que vai acrescentar. Faça da vida de vocês, lembrando-se daquela frase que eu falei muitas vezes para vocês. Jean-Paul Sartre: o homem escolhe-se a si mesmo e, escolhendo-se a si mesmo, escolhe juntamente a toda a humanidade. Nossas escolhas são nossas. As consequências são de todos os que estão à minha volta. Eu preciso pensar nisso. Bom, façam as melhores escolhas e sejam muito felizes. É o que eu desejo para vocês. Bom? Qual a sua opinião sobre essa escola? Amo isso aqui. É, eu tô parando.
Esse ano, para mim, é o último ano. É o último? Sim. Eu estou parando e falar da família Dirceu, eu chamo isso aqui de família, porque é onde eu vivo 7 horas e meia da minha vida, praticamente todos os dias, segunda a sexta. E eu aprendi a amar, respeitar todo mundo aqui, inclusive os alunos, né? Que fazem parte da vida da gente. E esse ano passei por algumas situações difíceis, né? Eu estava aqui, eu vim para cá sozinha, mas depois eu me casei novamente e agora em maio meu marido faleceu. E eu fiquei sozinha de novo. Então já é hora de voltar para casa, né? Já é hora de voltar para Pinda, de onde eu vim. Para estar mais próximo dos meus filhos, meus netos, né? E tocar a vida lá. Sei que não vou parar de dar aula, porque eu tenho uma missão já no lado espiritual, lado religioso, a igreja. Eu sei que eu vou ter que voltar, porque essa foi a minha missão desde os meus 11 anos de idade, né? Eu sei que eu vou voltar para lá, mas na escola, no estado, assim, eu acho que o tempo deu, sabe? Já deu. Isso aqui exige muito da gente, né? Existe o esforço, mas é compensador, vale a pena. E essa escola, todo o pessoal que tem aí, nossa amiga ali, a gente ama todo mundo, a gente aprende a amar todo mundo dentro da escola, entendeu? Isso aqui faz parte de mim. E foi aqui que eu encontrei forças, junto com a força divina, né? Encontrei forças para passar o que eu passei esse ano. E eu agradeço a Deus por isso. Talvez se eu tivesse simplesmente largado tudo, voltado para Pinda, talvez eu não tivesse tão bem, né, como eu estou, conseguindo superar passo a passo, né? Mas é isso aí. Bom, pelo menos essa gravação vai ser um fruto do seu trabalho. Obrigado, Vai gente. representar o seu trabalho, eu digo. Obrigado, gente. Nossa, o carinho meu por vocês é muito grande, viu? O que você fez por essa escola vai ficar para sempre eternizado nessa gravação. Obrigado, obrigado pelo carinho de vocês e de terem me escolhido para fazer um trabalho desse com vocês. Isso é muito bacana, viu? Amo vocês. Meus pêsames pelo seu marido. Obrigada. Prazer foi todo meu de participar com vocês, tá?